Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial extraordinária em homenagem aos 85 anos da Associação Goiana de Imprensa, conforme requerimento número 1582, de autoria do nobre deputado Virmontes Cruvinel. Neste momento, em posição de respeito, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Gostaria de agradecer a presença das seguintes autoridades. Secretária de Estado de Comunicação, Valéria Torres da Costa e Silva, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado. Secretário Municipal de Comunicação, Vacil José de Oliveira, representante do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Goiânia, Íris Rezende Machado. Representante da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Rogério Cruz. Doutor Jales Guedes Coelho Mendonça, representante da Procuradoria-Geral de Justiça, presidente da Associação Goiana de Imprensa, Walterli Leite Guedes, diretor regional do Senai e superintendente do SESI, Paulo Vargas, presidente da União Brasileira de Escritores, Ademir Luiz da Silva, diretor da Confederação Nacional de Turismo, José Osório Naves, presidente do Clube de Repórteres Políticos, jornalista Ulisses Aesse, ex-presidente da Assembleia Legislativa, Eurico Barbosa, ex-deputado federal, Vilmar Rocha, ex-deputado estadual, Tarzan de Castro. Nesse momento, concedo a palavra ao nobre deputado Virmontes Cruvinel. Boa noite, senhoras e senhores. Uma alegria grande recebê-los na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Casa do Povo Goiano, nosso Alego, que com muita felicidade hoje faz esse registro de homenagens a essa história importante que a Associação Goiana de Imprensa, todos os profissionais da imprensa no nosso Estado de Goiás, têm contribuído para transformar o nosso querido Estado em um Estado melhor de se viver. Com muita alegria, eu saúdo o querido amigo, nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e que começou a sua caminhada lá como secretário de Comunicação em Rio Verde. Sei do carinho especial que tem por essa área também, e um entusiasta, inclusive, de fortalecer o trabalho da comunicação aqui na casa com qualidade. A quem aproveito para registrar o agradecimento também a toda a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa, em nome do diretor Danin, toda a equipe também,
parte de TV, Paulo Begues e todos os profissionais, do mais alto diretor ao mais simples funcionário, que contribuem também para que a Alego caminhe com essa boa vontade que o presidente e os deputados têm de levar a comunicação. Secretária Valéria, transmito nossos cumprimentos ao governador do estado, querido Vacil também ao querido prefeito de Goiânia, dileto amigo de Câmara Municipal de Goiânia, vereador Rogério Cruz, Dr. Jales, que eu tenho certeza que faria aqui um pronunciamento muito mais vasto a respeito da história da imprensa no estado, haja visto seu tamanho conhecimento e paixão pela história do nosso povo goiano. Querido Walterli Guedes, presidente da Associação Goiana de Imprensa, amigo Paulo Vargas, do Senai, presidente da União Brasileira dos Escritores, Edemir Luiz da Silva, diretor da Confederação Nacional de Turismo, José Osório Naves, amigo e presidente do Clube de Repórteres Políticos, Ulisses Saes, senhoras e senhores homenageados, familiares, amigos e demais representantes que aqui participam dessa sessão. Ao comunicar ao presidente Lissauer e também aos colegas deputados, fizemos questão de resgatar esse momento e também aqui em nome da figura ímpar do amigo Ivan Mendonça, eu quero deixar essa contribuição também na organização desse evento. Tivemos a felicidade de poder fazer um registro, professor Vilmar Rocha, desse papel histórico que, passados muitos momentos de luta, não só no país, mas também no estado de Goiás, tivemos aí conquistas e travessias naquela jornada política, principalmente com o debate da reforma, da retomada da democracia em nosso país, lutas aí de movimentos da direta já, conquista de oportunidades de liberdade de manifestação, e presenciamos, diante dessa vasta trajetória, um momento também que marca o país de avanços, né? Avanços em todas as formas de se comunicar, seja ela o cidadão fazendo o tradicional discurso e opinião e posicionamento numa praça pública, mas também atravessando o momento, Pablo, que a praça pública atravessa as redes sociais, e dessa maneira também percebemos que ao perpassar isso, a qualidade da comunicação, a notícia chegada à pessoa em seu lar, em seu trabalho, no ambiente onde que ele transita em todo o canto do estado, permite a nossa sociedade ser uma sociedade melhor, uma sociedade que opina, uma sociedade que tem o seu ponto de vista, respeitando inclusive diferenças e divergências partidárias, ideológicas, filosóficas e assim por diante. E diante de todo esse papel e dessa caminhada, nós presenciamos a importância dos profissionais da imprensa, presenciamos o papel histórico que a Associação Goiana de Imprensa perpassa nessa caminhada, a luta e participação também na vida pública, na caminhada e trajetórias políticas, agentes da comunicação e da imprensa que exerceram com muito maestria papéis hoje também exercidos aí em espaços no Executivo, também no Legislativo, em mandatos eletivos e principalmente sempre pautando pelo bom diálogo, pela comunicação de qualidade e combatendo o que talvez todos nós aí combatemos, que são os chamados fake news, né? Eu acho que trazer a boa notícia resgata também capacidade, conhecimento, preparo para isso. E é dessa maneira e de forma bem breve, mas não deixando de deixar aqui o registro da essencialidade desse momento, que eu resgato o compromisso, em nome do nosso querido presidente Lissau e de todos os colegas deputados, que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás tem respeito por vocês, tem admiração pelo trabalho, compreende a dimensão hoje dos profissionais da comunicação e da imprensa para que transformemos ainda mais o nosso Estado e o nosso país. Deixamos registrado que as portas da Assembleia estão realmente abertas para o bom debate e eu reforço talvez uma mensagem que eu tenho colocado em toda a trajetória aí da nossa luta, incentivando pessoas de bem a também estarem ocupando mandatos eletivos. Então eu quero aqui instigá-los, né, de alguma forma também, para que esses papéis de destaque que agora aqui homenageados, e eu confesso que essa escolha de homenageados é uma escolha muito difícil, né? Tanto eu e o presidente Lissau compartilhamos isso com a Associação de Imprensa, para que a responsabilidade seja convertida, e uma vez que esses homenageados aqui representam muitos, vários, né, talentosos representantes também do setor em nosso estado. Mas eu deixo aqui essa mensagem de instigá-los a poderem também, Tarzan, né, participarem da política, exercerem mandatos eletivos, terem esse ponto de vista e essa opinião também cercada no parlamento. É essencial que tenhamos pessoas de bem nesse momento que passa o país, que é preciso opinar, né? E não só na divergência dos extremos,
mas tentando agregar aí talvez um discurso de realmente praticidade de resultados. Então, nossa admiração aos profissionais da imprensa, meu respeito pela história da GI e principalmente o nosso compromisso de querer caminhar ao lado de vocês e pelo desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado, parabéns aos homenageados e todos uma boa noite. Transfiro a presidência ao nobre deputado Virmontes Cruvinel para que eu possa ocupar a tribuna. Concedo a palavra ao senhor presidente deputado Lissauer Vieira. Senhor presidente, deputado Virmontes Cruvinel, autor desta propositura em homenagem aos profissionais de imprensa do Estado de Goiás, gostaria de cumprimentá-lo, já parabenizando por esta ação. Valorizar os profissionais de imprensa do nosso Estado é saber valorizar a história do Estado de Goiás, é saber compreender que através da imprensa nós temos a informação com credibilidade, temos a transparência, e eu sei, deputado Virmontes, que a história da Associação Goiana de Imprensa se confunde com o desenvolvimento do nosso Estado de Goiás, com a história do Estado de Goiás. Portanto, eu quero aqui, de público, parabenizá-lo por poder ter esta importante ação na propositura de poder trazer alguns profissionais de imprensa, comemorando aqui juntamente com a AGI 85 anos de história e de credibilidade. Demais componentes da mesa, todos os profissionais de imprensa de todo o Estado de Goiás, das mais diversas regiões, a todos que nos assistem através da nossa TV Alego, das redes sociais. Para nós é uma alegria imensa, nesta noite, como presidente desta casa, como amigo do deputado Virmontes Cruvinel, podemos estar aqui. Quero, em tempo, registrar a presença da representante da Academia Feminina de Letras, Narcisa Cordeiro. A todos os profissionais de imprensa, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Todos nós sabemos e respeitamos a cada profissional de imprensa. O deputado Virmontes falou, e falou muito bem, que a minha trajetória política começou como secretário de comunicação lá na cidade de Rio Verde. Foi o primeiro cargo público que eu ocupei lá no ano de 2013, convidado pelo então prefeito Dr. Juraci Martins, naquela oportunidade. Eu que também tenho veículos de comunicação e não sou um profissional de imprensa porque não sou profissional, mas na área empresarial nós temos um trabalho juntamente com a imprensa de toda a região sudoeste do estado. Com uma pequena experiência, mas fui conduzido pelos próprios profissionais de imprensa do município e indicado a ser o secretário de comunicação naquela oportunidade. E ali começou a minha trajetória, carreira política que hoje chega até o Parlamento Goiano. Então eu sei a importância da imprensa, sei valorizar o trabalho profissional que cada um de vocês ocupa, e cada um tem uma importância muito grande no desenvolvimento, na informação da comunidade do nosso estado de Goiás. Há pouco eu estava dando entrevista para as TVs que estão cobrindo este evento e falando da importância da Associação Goiana de Imprensa, mas muito mais do que isso, falando da importância de nós podermos valorizar os profissionais de imprensa do nosso estado de Goiás.
Profissionais estes que trabalham dia e noite em busca de informação, para levar até o cidadão dos quatro cantos do nosso estado de Goiás a informação mais segura, mais certa, mais séria, com credibilidade. E a credibilidade na imprensa goiana, graças a Deus e ao trabalho de cada um dos profissionais da imprensa, sempre foi com uma transparência muito grande. Então a gente fica muito feliz em poder hoje estar aqui, nesta noite de festa, noite de comemoração, mas acima de tudo, uma noite, deputado Virmontes, de reconhecimento. Reconhecimento pelo trabalho de cada um profissional de imprensa, pela história que a Associação Goiana de Imprensa tem com o Estado de Goiás, pela credibilidade que os veículos de comunicação, que os profissionais de imprensa tiveram e têm durante toda a sua vida. Vivemos uma era da modernidade, a era das redes sociais, o momento da comunicação em tempo real. E a imprensa do nosso estado tem conseguido acompanhar essa evolução da tecnologia, não deixando de lado a valorização dos seus profissionais e muito menos a credibilidade de poder informar a população com qualidade e com responsabilidade. Portanto, eu quero aqui parabenizar mais uma vez a todos os homenageados desta noite, dizendo que esse Poder Legislativo sabe e saberá sempre valorizar os profissionais de imprensa. Nós estamos pautando a nossa gestão na transparência e na informação para a comunidade. Aqui, profissional de imprensa não fica sem informação. Tudo que precisar, nós temos a condição de poder abrir as portas e mostrar com total transparência, seja informações de plenário ou qualquer outra informação que seja necessária. Parabenizar também aos nossos servidores que fazem parte da imprensa aqui da Assembleia Legislativa. Tanto o nosso diretor de comunicação, o Danin, como também a todos os servidores da TV Alego, através do Júnior, de todos os servidores, como também da nossa agência de notícias, que fazem um trabalho muito importante para a comunicação do Poder Legislativo, para todos vocês da imprensa que buscam informação também aqui no Poder Legislativo, que aqui passam todos os processos de interesse da população do Estado de Goiás. Estamos reformulando toda a nossa TV Assembleia, a nossa TV Alego, que em breve terá um lançamento com uma nova roupagem, com uma nova TV, com mais informação, trazendo mais credibilidade a toda a população do Estado de Goiás. Quero aqui fazer o meu reconhecimento a todos os profissionais que trabalham na agência de notícia, na TV Alego, em todos os meios de comunicação aqui da Assembleia Legislativa. A comunicação também faz parte da transparência que nós queremos e estamos implementando dentro de nossa gestão. Parabéns a todos, aos homenageados, a todos os familiares de homenageados e a toda a imprensa goiana. Muito obrigado, boa noite a todos. Aproveito para registrar a presença do querido Frederico Jaime também, com uma vasta história nessa Assembleia Legislativa, e retorno a presidência ao senhor presidente, deputado Lissau Vieira. Concedo a palavra ao presidente da Agência Goiana de Imprensa, jornalista Walter Leite Guedes.
Senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissau Vieira, deputado Virmondes Cruvinel, na pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa devidamente já nominados. Não vou mencionar os que estão no plenário, porque, a meu ver, todos são muito importantes. Mas eu os cumprimento na pessoa do historiador Nilson Jaime, que irá falar mais tarde em nome dos homenageados. É para nós da AGI um momento de alegria, um momento de satisfação por estarmos aqui confraternizando tantos comunicadores no momento em que a Associação Goiana de Imprensa completa 85 anos de existência. Exatamente no dia 10 de setembro de 1934, ela foi fundada na cidade de Goiás por 15 jovens comunicadores, idealistas. A cidade de Goiás já se sabia que naquele momento estava perdendo o status de capital, porque Goiânia, a construção de Goiânia estava sendo iniciada por Pedro Ludovico Teixeira. Então a cidade de Goiás estava deixando de ser capital, mas ainda assim os seus comunicadores reagiam, mostravam entusiasmo, talvez como decorrência da Revolução de 30, da Constituinte, que aconteceu no Brasil em 1934, e cujos constituintes foram votados em 1933. Então havia um clima de aspiração por mais liberdade. É o que sempre existiu no Brasil, a busca da liberdade. Não somos um país com tradição de liberdade, somos um país com tradição de autoritarismo, mas sempre existiu a busca da liberdade, que foi o que fizeram aqueles 15 jovens comunicadores, tendo à frente Albatênio Caiado de Godoy. Uma curiosidade, era um Caiado contrário à política de Totó Caiado, que era o principal chefe político de Goiás entre 1912 e 1930. De forma que eles criaram a AGI. A nossa história durante 85 anos é uma história de defesa da dignidade do profissional da imprensa, é uma história de defesa das liberdades públicas de modo geral, liberdade de informação, de opinião, essas liberdades que são a essência da democracia. É isso que nós sempre buscamos e é isso que iremos sempre buscar. Eu agradeço muito aqui a esta Casa de Leis, que tem à frente um comunicador, deputado Lissau Vieira, e que tem alguém como o Virmondes Cruvinel, também ligado à imprensa, e cujos deputados, em nome de no total de 41 deputados parlamentares desta Casa, aprovaram por unanimidade a homenagem aos 85 anos da AGI. Muito obrigado a todos vocês. Em nome da AGI vai falar o historiador Nilson Jaime, um dos mais brilhantes intelectuais da nova geração de historiadores de Goiás. Muito obrigado a todos. Assistiremos agora à exibição do vídeo institucional da Associação Goiana de Imprensa.
achar um lenço é meu, molhado nos quatro cantos, quem chorou nele fui eu. Aqui na Fazenda Babilônia, Joaquim Alves de Oliveira sonhou e em seguida concretizou o seu sonho, fazendo circular em Pirenópolis o primeiro jornal de Goiás, o Matutina Meiapontense. Aqui está a Casa Matutina, onde funcionou o primeiro jornal goiano e um dos primeiros do Brasil. Teve realmente uma importância cultural e histórica imensa na vida dos goianos. Foi fundado por Joaquim Alves de Oliveira e era o seu editor, o padre Luiz Gonzaga Fleury. Nessa casa, Walterli, que é hoje a residência mais antiga de Pirenópolis, construída por volta de 1750 por Alexandre Pinto Lobo de Sá, e nela residiu a sua neta, que foi casada com o padre Gonzaga Fleury, o editor da Matutina Meiapontense. E uma coisa bastante inusitada, né, que chegou aqui no carro de boi e lombo de burro, já naquele tempo, após longos meses aí de viagem do Rio de Janeiro até aqui. Estou falando da cidade de Goiás, berço da cultura goiana. Foi aqui neste prédio do Liceu da cidade de Goiás que em 1934 foi fundada a Associação Goiana de Imprensa, um grupo de 15 jovens comunicadores, idealistas, liderados por Albatênio Caiado de Godoy. Esse grupo fundou a Associação Goiana de Imprensa. A Associação Goiana de Imprensa, AGI, tem uma história de sonhos, de lutas e de ações em defesa da liberdade. A primeira página desta história foi escrita por jovens idealistas, os mais brilhantes, na cidade de Goiás, ainda capital, em 1934. Percorrido todo esse tempo, os ideais de luta de seus fundadores foram e são cultivados diariamente pelos seus ex-presidentes, conselheiros, associados e colaboradores, cujos protagonistas estão eternizados nas galerias de fotos da AGI. São 85 anos batalhando por democracia, cuja essência está na livre manifestação do pensamento e liberdade de opinião e de informações. Goiás e o Brasil experimentaram muitas transformações ao longo do tempo. Ditaduras, crises, conquistas democráticas. Em todo esse tempo, a bandeira da AGI, que se chama liberdade, sempre esteve desfraldada. Nossos quadros se constituem de jornalistas, articulistas, editorialistas, radialistas, publicitários, blogueiros, repórteres fotográficos, bem como todos os empresários e trabalhadores que compõem o grandioso universo das comunicações. Nossa luta é pela liberdade de imprensa, de informação e de opinião. Os profissionais da comunicação, na sua luta diária, testemunharam e revelaram fatos e informações de interesse para a sociedade. Assim foi e será para todo o sempre. Somos testemunhas da história e ajudamos na sua construção todos os dias. A AGI e todos os comunicadores têm o orgulho de ser Goiás e de participar da construção deste Estado. Associação Goiana de Imprensa, 85 anos de lutas e conquistas. Neste instante, assistiremos à apresentação do Quinteto de Cordas do Instituto de Educação e Artes, professor Gustav Ritter, com os professores Jesus Rodrigues da Silva, Aneir Luciano de Freitas, Otávio Camilo Guerra da Silva, Ícaro Guimarães Santos e Dário José dos Santos.
Gostaria de parabenizar a apresentação do quinteto de cordas e aproveito o momento para agradecer a presença e registrar a presença do diretor do Instituto, professor Gustavo Ritter, Edmar Carneiro. Em homenagem aos 85 anos da Associação Goiana de Imprensa, procederemos à entrega do certificado do Mérito Legislativo aos homenageados desta sessão, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Solicito ao mestre de cerimônias que proceda à chamada nominal dos homenageados. Convidamos para receber o certificado das mãos dos nobres deputados Virmondes Cruvinel e Lissauer Vieira, os homenageados da noite. Presidente da União Brasileira de Escritores, Ademir Luiz da Silva. Diretor da Confederação Nacional de Turismo, José Osório Naves. Diretor Regional do Senai e Superintendente do SESI, Paulo Vargas. Convidamos Adriana Zenaide da Silva, Altemar da Silva Santos, André Marques de Oliveira Costa, Antônio de Souza Almeida, Antônio Moreira da Silva, Arthur Magno Almeida da Paz, Augusto Gomes Diniz, Bento Alves Araújo Jaime Fleury Curado, Bruna Davi Aidar e Cairo Santos Macedo para receberem os certificados da noite.
Convidamos César Villar Correia, Cileide Alves Cunha, Christian de Paula Gomes, Edis Divino Silva Cabral e Elisete Castro de Araújo Prado. Convidamos Carla Jorge Monteiro, Carlos Roberto de Faria, Carlos William Leite, Célia Maria da Silva Valadão e César Villar Correia. Cileide Alves Cunha, Christian de Paula Gomes, Edis Divino Silva Cabral, Elisete Castro de Araújo Prado, Elmi Taveira Saman. Euler Fagundes de França Belém, Evandro Ricardo Bittencourt, Fabélia Ferreira de Oliveira, Fabiana Pulcinelli e Fabiana Sommer Fontana.
convidamos Fabrício Barcelos Cardoso. Gercilei Batista de Souza, Guilherme de Freitas, Helena Maria Boareto Paula Vasconcelos e Hugo Francisco de Oliveira Santos. Iracema Dantas de Araújo, Ivan Mendonça de Lima, Jane Gabriela Seba, João Batista Carvalho Faria, João Raimundo de Oliveira e João Unis. José Alaesse Lopes, José Luiz Martins de Araújo, Juarez Ferraz de Maia, Júlio Nasser Custódio dos Santos e Leonardo Oliveira de Freitas.
Convidamos, senhoras e senhores, Luiz Geraldo Teixeira, Magali Aparecida Carnot Damascena, Marcelo Heleno Coelho de Souza, Marcos Nunes Carreiro, Marcos Tadeu Câmara e Marcos Vilas Boas. Maria Helena Shein, Maria Helena Santana de Moraes, Maria Luísa Longo, Mariane Alexandre Ribeiro, Mirelle Irene Ferreira Alves de Oliveira e Nelson Lopes de Figueiredo. Nilson Gomes Jaime, Pablo Cossa Gali, Patrícia Moraes Ribeiro, Renata Antônia Martins Normanha e Rodrigo Irose Rocha.
Convidamos, senhoras e senhores, Rubens Pereira Salomão, Samuel Rodrigues Traioto, Sandra Maria Fontoura Queiroz de Pina, Sebastião de Oliveira Castro Filho, Sônia Maria Ferreira e Sueli Maria Arantes. Thelma Lopes Machado, Urias Garcia de Oliveira Júnior, Vanderli Silvestre de Araújo, Volner Cândido da Silva Júnior e Volney Alfredo Arruda Nunes. Temos a honra de convidar o último homenageado da noite, Zander Campos da Silva. Retorno a palavra ao senhor presidente, deputado Lissauer Vieira. Concedo a palavra ao historiador e doutor em agronomia, Nilson Gomes Jaime, que falará em nome dos homenageados. Excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado estadual Lissauer Vieira, propositor dessa sessão especial, deputado Virmondes Cruvinel, presidente da Associação Goiana de Imprensa, Walterli Leite Guedes, em nome de quem eu cumprimento a todos os demais componentes da mesa. Cumprimento os homenageados na pessoa
do ex-deputado, ex-presidente dessa casa, Eurico Barbosa, e o ex-deputado Frederico Jaime Filho, também igualmente ex-presidente dessa Casa de Leis. E finalmente cumprimento a todos os visitantes, familiares, na pessoa da minha esposa aqui presente, minhas 3 filhas e meus genros. E com isso estão cumprimentando também aos familiares de todos os que aqui são homenageados e também aos amigos. Senhoras e senhores, na década de 1970, em Palmeiras de Goiás, antiga Alemão, entre os 8 e os 13 anos, um garoto vivia com os braços tintos de preto. Olhando os membros magrelos do menino, dava para ver nitidamente as veias marcadas pela tinta quase fresca do jornal do dia. Até hoje consigo sentir o aroma da tinta que recendia dos diários que pesavam os lados do jornaleiro e ouvir o tilintar das moedas que ele depositava em uma capanga de tecido dependurada ao pescoço, a fim de não perder o suado dinheiro. De terça a domingo, a partir das 11h30, quando chegava o ônibus da Aviação Paraúna ou do Expresso Maia, o jornaleiro e seus 2 irmãos saíam pela cidade de cascalho, com ruas de cascalho e paralelepípedo, a vender os jornais que por ali circulavam, Folha de Goiás e o Correio Brasiliense. Tempos depois, o Diário da Manhã. Os meninos jornaleiros tinham que convencer os fregueses a comprar os jornais, para não haver encalhe. Caso contrário, no outro dia, estaria embrulhando banana no mercadinho do Noé ou carne no açougue do Fernando. Wilson, da torrefação de café, o concorrente, apenas entregava o popular, previamente vendido para assinantes. Uma tarefa bem menos exaustiva e de retorno certo. Os garotos passavam pelas mesmas ruas, onde, na última década do século XIX, ainda na Vila de Alemão, os irmãos Honestino Guimarães e Benedito Monteiro Guimarães, naturais de Curralinho, hoje Itaberaí, editaram o Monitor do Sul e A Verdade, jornais dos primórdios da imprensa goiana, sabe-se lá por que razão, naqueles fins de mundo da próspera família Coimbra. Por aquelas ruas enlameadas, deixaram seus rastros também, no 2º e 3º quartos do século XX, alguns expoentes da imprensa goiana, como Gersino Monteiro Guimarães, filho de Benedito e um dos fundadores da Academia Goiana de Letras, Jarbas Jaime, José Luiz Bittencourt e Modesto Gomes, todos eles futuros assentantes da casa de Colemar Natal e Silva. Igualmente, pisaram os mesmos paralelepípedos os desembargadores Floriano Gomes, o pai, e Hamilton de Barros Velasco, os procuradores Mauro de Freitas Correia e Aristides Junqueira, e o advogado Elísio Assis Costa, notáveis colaboradores de jornais da época. A redenção do jornaleiro acontecia às segundas-feiras. Naquele dia, o semanário 5 de março reinava absoluto e não tinha concorrentes. Os demais jornais não circulavam e todos, até os leitores de O Popular, queriam ler o contundente editorial de Batista Custódio, os casos assombrosos de Javier Godinho, as matérias políticas de Eliezer Pena e Walter Guedes, as páginas Se Torcer Sai Sangue, da crônica policial, e, claro, o Café de Esquina, de Paulo Gonçalves e seus irreverentes chargistas. Na quarta parte nova, os Campos Ara, e se mais mundo houvera, lá chegara. Esse dístico, estampado ao lado do título do Correio Brasiliense,
é certo camoniano dos Lusíadas, lido tantas vezes e mal compreendido pelo menino de 10 anos, era um mantra que embalava sob o sol causticante a lhe queimar a testa. Dias felizes, em que selecionou mais de 6.000 páginas dos jornais goianos, referentes a assuntos díspares sobre história, filosofia, cinema, arte, música e literatura. Senhor deputado Virmondes Cruvinel, Dr. Jales Guedes Coelho Mendonça, representante do Ministério Público, historiador e confrade do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, o que o menino jornaleiro não sabia é que as letras impressas em preto traziam em suas serifas o título do sangue de tantos jornalistas torturados nos porões do regime. Que para cada palavra composta em tipos móveis ou em linotipo, haviam dezenas de outras que não foram escritas, fruto do arbítrio e dos ditames de um regime antidemocrático. Havia também as palavras impostas, à força, sob coação. Era o tempo da liberdade consentida, da imprensa possível, do jornalismo das frestas. Foi contra todos esses desmandos que se insurgiu a Associação Goiana de Imprensa, AGI, em diversas épocas. O menino não se dava conta também de que todo dia vendia o sonho de Hipólito José da Costa, criador do Correio Brasiliense, de Batista Custódio, criador do Semanário 5 de Março e do Diário da Manhã, e de Herbert de Moraes Ribeiro, cujo nascente jornal Opção, o menino jornaleiro chegou a vender em suas primícias, no ano de 1975. Assim, como seu concorrente vendia o sonho de Joaquim Câmara Filho e a persistência do jornalismo Jaime Câmara, criadores e mantenedores de O Popular. Os garotos jornaleiros eram o último elo entre o jornalista que escrevia, o empresário que editava e o leitor que recebia o jornal, diariamente. Uma epopeia que se iniciava no dia anterior, com a reunião de pauta nas redações, e que finalizava com o jornal sendo entregue ao leitor. Entre o fato ocorrido e a correta informação do leitor, estava a Associação Goiana de Imprensa, a AGI, em defesa da liberdade de opinião, informação e de expressão, fundamento da sociedade democrática, segundo palavras do atual presidente, jornalista Walter Leite Guedes. Ilustríssimo jornalista Walter Guedes, ex-deputado Vilmar Rocha, a imprensa goiana teve início com o sonho e a tenacidade de dois visionários meia-pontenses. Em 1829, o então presidente da província de Goiás, Marechal Miguel Lino de Moraes, encaminhou ao governo imperial solicitação para a instalação de uma tipografia em Vila Boa, capital da província. À negativa imperial, o comandante-geral do julgado de Meia Ponte, comendador Joaquim Alves de Oliveira, resolveu adquirir, às suas próprias expensas, uma tipografia instalada em Meia Ponte, denominada Tipografia da Oliveira. Na cabalística data de 5 de março de 1830, nascia o primeiro jornal de Goiás e do Centro-Oeste, denominado Matutina Meia-Pontense. Era seu editor o padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, meu trisavô, alcunhado o pacificador do Norte, e que viria a ser presidente desta província de 1837 a 1839. O jornal, de ideário iluminista, publicava os atos oficiais do governo de Goiás e Mato Grosso, e chegou a circular 3 vezes por semana, sendo vendido em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Nos 2 dísticos apostos em seu cabeçalho,
a partir de 1831, os ideais democráticos e iluministas da matutina meapontense. Os reis só são legítimos quando governam pela Constituição. E ainda, o direito de resistência é um direito público de todo o povo livre. Deixando de circular em 1834, suas oficinas passaram a publicar, 3 anos depois, o Correio Oficial de Goiás. Ex-deputado Frederico Jaime Filho e Eurico Barbosa, ex-presidentes dessa casa. Passados 100 anos do surgimento da imprensa em Goiás, criados e extintos dezenas de jornais que fogem ao escopo do presente pronunciamento, e passadas as oligarquias dos bulhões de Xavier de Almeida e Caiado Jardim, criaram-se as condições para o surgimento da Associação Goiana de Imprensa, homenageada desta noite. Acontecida a Revolução de 1930 e criada a nova capital, paradoxalmente, foi do bojo da família dos decaídos de 30, conforme eram designados os destituídos do regime que governou Goiás de 1912 a 1930, que surgiu a Associação Goiana de Imprensa. O uso do texto do escritor Bento Fleury, confrade do IHGG, um dos homenageados nessa oportunidade e que não está presente por força maior, publicado no Jornal da Federação Nacional da Imprensa, para relatar o evento de criação da AGI. Às 18 horas do dia 10 de setembro de 1934, por idealismo de um jovem advogado e jornalista vialaboense, Albatênio Caiado de Godoy, à época com 41 anos de idade, foi fundada a Associação Goiana de Imprensa, cuja primeira reunião ocorreu no salão da então Faculdade de Direito da cidade de Goiás, com a presença de ilustres pessoas da então sociedade local. Albatênio, ao lado de seu irmão Claro Godoy, era redator do inflamado jornal oposicionista Voz do Povo, que fazia severas críticas ao O Democrata, por ironia, gerenciado pelo senador Totó Ramos Caiado, parente de ambos. Eram da mesma família, mas com visões políticas distintas. E continua o doutor em literatura e em geografia Bento Fleury. Desta reunião participaram o notável professor Venerando de Freitas Borges, na ocasião representando os diretores do jornal O Social, Vasco dos Reis Gonçalves e Zoroastro Artiaga, Inácio Xavier da Silva, representando o jornal O Comércio, Jaime Câmara e Mário Mendes, pelo jornal Correio Oficial, Alfredo Nasser, do jornal A Coligação, Benjamin Vieira, do jornal A Verdade, Abdala Samarrá, de origem estrangeira, em nome do jornal Antenas, Goiás do Couto, pelo jornal O Combate, e Otávio Artiaga, em nome de O Liceu. Representavam agências de publicidade os jornalistas João Monteiro e Agnellion Arton Fleury Curado. A sessão de fundação da AGI foi presidida por Albatênio Caiado de Godoy, que explicou os motivos da mesma e elegeu uma diretoria provisória. Em 28 de novembro de 1934, nova reunião para aprovação dos estatutos e eleição da primeira diretoria da instituição e filiação de jornalistas do interior do Estado. Na primeira diretoria efetiva da AGI, participou Albatênio Caiado de Godoy como presidente, Mário Mendes, vice-presidente, Alfredo Nasser, orador, Jaime Câmara, secretário-geral, Abdala Samarrá, secretário, Agnellion Arton Fleury Curado, tesoureiro, e tinha também uma comissão de publicidade com João Monteiro, Zoroastro Artiaga e Inácio Xavier da Silva. A comissão de sindicância era formada por Benjamin da Luz Vieira, Venerando de Freitas Borges e João Monteiro. A comissão de beneficência tinha Vasco dos Reis Gonçalves, Inácio Xavier da Silva e Otávio Artiaga. Às 20 horas do dia 3 de dezembro de 1934, era instalada solenemente a AGI nos salões da Faculdade de Direito da cidade de Goiás.
Nesses 85 anos em defesa da sociedade de direito e do direito à informação, foram presidentes da AGI Albatênio Caiado de Godoy, por 8 anos, Joaquim Câmara Filho, Maximiano da Mata Teixeira, Inácio Xavier da Silva, Hélio Lobo, Geraldo Vale em 3 ocasiões, Oscar Sabino Júnior 2 vezes, Eliezer José Pena, Wagner Tavares de Góes, Walter Menezes 2 vezes, Batista Custódio dos Santos, nos duros anos de chumbo, de 67 a 69, Alírio Afonso de Oliveira 3 vezes, Lorival Batista Pereira, o LBP, William da Silva Guimarães, Henrique Duarte Ferreira, Lorimar Dionísio Gualberto Mazinho, Jales Rodrigues Naves 2 vezes, Antônio Ramos Lessa, Valdemar Gomes de Melo, Valteri Leite Guedes, de 2010 a 2013, Yuri Rincon Godinho, e finalmente, novamente, até a atualidade, Valteri Leite Guedes. Ao longo de sua história, inúmeras vezes, a AGI se posicionou firmemente ante a violência contra jornais e jornalistas, como por ocasião do assassinato de Haroldo Gurgel, em 8 de agosto de 1953, ou contra o assassinato do radialista Valério Luiz, em tempos recentes, contra o jornalista Rávio Godinho, ao repórter Marcos Nunes Carreiro, do jornal Opção. Após o atentado, os irmãos Vaz foram levados ao hospital e o corpo de Gurgel foi carregado pela multidão até a sede da Associação Goiana de Imprensa e depois levado em passeata até a Praça Cívica, onde encontraram o Palácio das Esmeraldas cercado pela polícia. Em tempos passados, eram comuns o empastelamento dos jornais, razão pela qual muitos deles se refugiavam no interior do estado em busca de proteção, caso dos 2 que foram para Alemão no final do século XIX, a que eu me referi. Mais recentemente, a asfixia financeira de jornais e rádios e a pressão pela demissão de jornalistas por parte de potentados políticos tornaram-se uma preocupação para o livre exercício do jornalismo. Como dito, a AGI mantém-se alerta contra todo tipo de força contrária à liberdade de expressão, comunicação e informação. Senhor presidente Lissauer Vieira, nesse dia 10 de setembro de 2019, quando a AGI completa exatos 85 anos e a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás homenageia essa notável associação do Estado Democrático de Direito, seus 20 ex-presidentes e o atual presidente Valteri Guedes, quando laureia personalidades goianas que se destacam nas letras, no jornalismo, na comunicação, no magistério, na publicidade, na literatura, na cultura, enfim, dá mostras esta vetusta Casa de Leis, através de seus deputados e, mais especificamente, do deputado Virmondes Cruvinel, que reconhece os valores capitais que norteiam a liberdade de expressão e de comunicação. O deputado Virmondes Cruvinel, linhagem de 2 das mais dignas personalidades políticas do último século, deixa patente que apreendeu a seus pais, Virmondes e Rose Cruvinel, os mais insígnes exemplos de democracia e de valorização da liberdade de expressão. Em nome de todos os homenageados e suas famílias, e de todas as entidades culturais aqui representadas, entre elas a União Brasileira de Escritores, deixamos patente nossa satisfação e honra em receber essa láurea. Ao deputado Virmondes Cruvinel, aos nobres deputados que votaram por unanimidade a propositura da homenagem, e à mesa diretora dessa casa, na pessoa de seu presidente Lissauer Vieira, o nosso muito obrigado, em nome de todos os homenageados. Os ideais da liberdade de expressão do menino jornaleiro de Palmeiras continuam intocados, assim como dos jornalistas e comunicadores aqui homenageados, e dos criadores dos jornais,
muitos deles ainda no dia a dia das redações. Viva a liberdade de opinião, de expressão e de comunicação. Viva a Associação Goiana de Imprensa. Encerro a presente sessão agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar esta solenidade. E convoco outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.